Olá, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que Deus venha ser com todos vocês, tá certo? Quero dizer que só Jesus na nossa vida nos basta, né? Só Cristo, na realidade, na nossa vida nos basta. Sabemos que após a crucificação, né, de Jesus, ressuscitou Cristo, né? Então, só Ele é o necessário da nossa vida, né? Assim como está escrito, que só a graça de Deus nos basta sobre nossa vida, tá certo? Irmãos, hoje eu vou trazer um assunto que é muito conhecido aí na área pentecostal, né, nas Assembleias de Deus e outras denominações aí, a respeito de cobertura espiritual. Muitos dizem assim, não pode sair debaixo da cobertura do pastor, tá entendendo? Da cobertura espiritual do pastor. Isso é uma tremenda boboseira. Isso é uma tremenda mentira. Não existe essa cobertura espiritual por parte do homem. Não é um comedor de feijão aí igual a nós, não é tá entendendo? Um ser humano igual a mim e a você, que vai ter poder suficiente para nos colocar debaixo de uma autoridade espiritual. Cobertura espiritual. Tá certo? Não vá cair nesse papo aí de cobertura espiritual não, que isso não existe, tá certo? Cobertura espiritual vindo de um homem, igual a você, comedor de feijão e arroz, isso não existe não, tá certo? A cobertura que vem sobre a nossa vida é a de Cristo e Deus, e nada mais, tá certo? É Ele que nos proporciona tudo em nossa vida, tá certo? Seja financeira, seja espiritual, é tudo. A palavra de Deus diz que tudo provém dele, tá certo? Então não tem nada a ver negócio de homem. O homem não deu a vida nenhuma pela sua, tá certo? O homem não tem essa coragem de dar a vida por amor da sua, tá certo? O único que fez isso foi Jesus. Ele se submeteu a um sacrifício por amor de nós. Pelo seu sangue derramado, nós fomos purificados de todo o pecado. Tá certo? Então não cai nesse papo aí de cobertura espiritual não, que isso aí é a maior mentira. Isso aí é uma balela de pastor que diz isso. Tá certo? Para você se submeter a ele, de achar, dizer que se sair, tá entendendo? Debaixo das autoridades de pastor, você está fora de cobertura espiritual. Isso é uma tremenda boboseira. Isso é mais uma palavra aí, como é que diz, um pronunciamento para poder deixar aprender, tá entendendo? Os incautos aí, os que não tem um entendimento aí, tá entendendo? É como fosse isso aí, fosse uma coisa, se você sair daqui, você está fora da minha proteção. E pecador nenhum, vamos dizer nesse sentido de pecador, porque ele chama muito o povo que está de fora de pecador. Ele é do mesmo jeito. Todos são, tá entendendo? Então fala isso aí para dizer assim, se você sair daqui, você está fora da proteção. E homem nenhum dá proteção ao outro. Nenhum. Tá entendendo? Segundo a Bíblia, o homem não tem poder nenhum. Quem tem é Cristo. Então se você escutar nisso aí, negócio dessa boboseira aí, vocês não creiam nisso não. Que isso aí nem bíblico é. Tá certo? Então eu vou citar aqui duas passagens bíblicas que falam muito bem explicitamente isso aqui. Tá entendendo? Que Cristo é que é. Tá entendendo? Não é homem nenhum. Nenhum. Tá certo? Deixa eu falar aqui, que está lá em Éfeso, tá certo? Éfeso 1, capítulo 1, tá certo? Éfeso 1, a partir do versículo 10. Vou citar só um aqui, só um versículo, que diz assim: para levar o tempo à sua plenitude, há de em Cristo encabeçar todas as coisas, a que estão nos céus e as que estão na terra. Tá certo? Nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Não é no homem, meu irmão. Tá certo? Tudo foi, tanto nos céus como na terra, tudo isso foi encabeçado em Cristo. Tá certo? Olha o que é que diz aqui um resumo abaixo que fala assim:
para a dispensação da plenitude dos templos. Toda a epístola desenvolverá esta ideia de Cristo, regenerando e reunindo sob a sua autoridade para reduzi-lo a Deus. Conduzi-lo a Deus. O mundo criado que o pecado havia corrompido e dissociado, o mundo dos homens em que judeus e gentios são reunidos numa mesma salvação e até o mundo dos anjos. Foi por meio de Cristo, meu irmão. Está entendendo? Foi por meio de Cristo que nós hoje, gentios, considerados gentios, somos aí participantes do corpo dele. Está entendendo? Nós vivemos debaixo da proteção de Cristo, da proteção de Deus. Não é debaixo da proteção de homem nenhum. Homem não tem poder. Entenda isso. Nós vivemos sob a proteção, está entendendo? De Deus, sobre a proteção de Cristo, sobre a proteção do Espírito Santo. É Ele que intervém pela nossa vida, não é o homem não. Ah, porque lá está dizendo que o pastor intervém pelas vossas almas. Isso ali é naquele período dos apóstolos, que ele intervia pelas pessoas até ao juízo. Está entendendo? O juízo que veio sobre Jerusalém. Depois disso aí, ficou permanentemente o Espírito de Cristo sobre a nossa vida. Uma vez nós no corpo de Cristo, nós vivemos sob a proteção dele. Se nós somos membro do corpo de Cristo espiritualmente, automaticamente nós somos protegidos pelo cabeça que é Cristo. Está entendendo? Nós somos comandados pela cabeça que é Cristo. Uma vez participante do corpo de Cristo, uma vez sendo membro do corpo de Cristo, estamos sob a proteção dele, não é do homem não. Tudo se baseia em Cristo, meu irmão. Tá certo? Eu vou trazer aqui o outro versículo que deixa mais bem claro, tá bom? Que fala assim, está em 1 Timóteo, tá certo? 1 Timóteo 2, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, que fica a partir do versículo 5. Eu vou citar o 5 e o 6, o versículo, para que você entenda, tá certo? Que fala assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos. Meu irmão, quem aqui está deixando bem claro, quem é o nosso intermediador entre o homem e Deus? É Cristo, não é o homem, é Cristo que é o nosso intermediador. Está entendendo? É o Espírito de Cristo que habita em nós, que intermede pela nossa vida. Está entendendo? Então, quero aqui, meu irmão, deixar bem claro que não é o homem que intervém pela sua vida, não. Não é o homem que tem um poder de dizer, eu tenho autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso é mentira. Homem nenhum tem autoridade espiritual na vida de ninguém. Está entendendo? Saia dessas mentiras, que isso é uma tremenda boboseira. Não existe. Biblicamente não fala sobre isso, que o homem tem autoridade sobre o outro. Não tem. Está entendendo? Aqui a única autoridade aqui espiritual que nos protege é a de Cristo. Nós vivemos sob domínio de Deus, sob domínio de Cristo. Está entendendo? Há um só Deus, não há outros deuses. É Deus, é um só. Está entendendo? Eu vou repetir de novo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. É Ele que intervém pela nossa vida, meus irmãos. Quem se deu em resgate por todos, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que se deu. Homem nenhum se dá a vida de outro, a não ser Cristo, a não ser Jesus que fez isso. Tá certo? Então quero deixar você bem claro, tá bom? Que não existe esse negócio de cobertura espiritual. Tá bom? Que vocês venham aí, ter entendido, tá certo? Quando vocês escutarem isso aí, pode ter certeza que isso é uma tremenda mentira. Tá bom? Isso é tirando o que Jesus Cristo fez para o homem se beneficiar com isso. Isso é uma tremenda mentira. Então, desde já, que Deus abençoe, tá bom? Graça e paz, e que Deus venha ser na vida de cada um de vocês.